Oi, gente. Então, só para seguir, então, aqui eu fiz uma pausa para os vídeos ficarem menores, para vocês poderem também ver. Então, eu gostaria de trabalhar agora com vocês a parte aqui do... Peraí, meu filho. É a parte do parágrafo 14. O parágrafo 14, então, só para lembrar de novo vocês, é em relação à conduta dos povos bem ordenados em relação, então, os povos fora da lei, tá? Então, aqui, o parágrafo 15, então, é a conduta dos povos bem ordenados, né? Leia-se, então, povos decentes e liberais, em relação às sociedades oneradas. Então, aqui ele vai elencar alguns, como chama, princípios que restringem a conduta da guerra, o que ele famoso jus in bello, né? Então isso é o que ele coloca. São 6 tipos aqui de princípios. Vou tentar aqui passar com vocês as teses de cada um deles, né? Vocês podem depois também dar uma verificada no texto, tá? Então, o objetivo, segundo ele, aqui o primeiro objetivo, né, de uma guerra justa, que é movida, então, por um povo que é bem ordenado, né, é uma paz justa, né, o objetivo final é uma paz justa e duradoura entre os povos. Tá? Então, esse é o objetivo bem claro, simples, sem muita... Né? De novo, né, outra questão, o segundo princípio. Povos bem ordenados não fazem guerra entre si e não usam da guerra como, né, uma expansão dos seus interesses, das suas políticas, tá? Então, esse é o segundo... E então eles só vão, né, utilizar-se, valer-se da guerra como um modo de autodefesa. A terceira, então, ele vai dizer que há uma necessidade na guerra, né, dos povos bem ordenados dividir claramente três grupos três grupos de pessoas, né? Primeiro são os líderes, o segundo, os líderes e funcionários dos estados fora da lei, os soldados e a população civil, tá? Qual que é a ideia aqui, né? Que, na verdade, os responsáveis pela guerra são, né, por ser um estado fora da lei, não ter uma consulta decente, não ter nem, né, não se pode pensar aqui numa razão pública ampla e de certo modo mais importante do que ter ser ouvida. Então nós vamos entender que, né, a guerra é uma culpa, né, a culpa da guerra, ela é culpa então desses líderes e funcionários do estado fora da lei. Inclusive ele vai dizer os escalões superiores aí dos oficiais, né, dos soldados. Os soldados, que ele também menciona, segundo ele aqui, os soldados também não são responsáveis pela guerra. Porque, segundo ele aqui, muitas vezes são alistados sem ter, inclusive, querer, né, participar, e às vezes o próprio patriotismo que é, né, incutido nesses caras é uma exploração ou fruto de uma propaganda. Então também não poderia ser colocado aqui como os responsáveis. A população civil também, né, não deve ser culpado, né, embora ele vai dizendo muitas vezes endossam a perspectiva da guerra e etc, né, mas aí tem a questão da ignorância, da manipulação, né, a propaganda. Então ele também considera que não devem ser culpabilizados aqui, né. Então esse é o terceiro princípio, né. O quarto princípio, né, os povos bem ordenados, então, eles devem respeitar, sempre que possível e na medida do possível, o que ele chama dos direitos humanos, né? Ele já trabalhou isso lá no primeiro capítulo, né? Enfim, mostrando, né, que isso é importante. E segundo ainda ele, né, na sua idealidade, né, falar aí que enquanto possível que os soldados bem ordenados possam aí ensinar à medida do tratamento com esses soldados dos estados fora da lei, né, a conduta sobre os direitos humanos, né? Então, isso aí tem, enfim, é o John Rawls falando de uma perspectiva, né, de uma utopia realista, né? Ou seja, possível não é? Mas a guerra, ela é pancadona, né? Eu nunca tinha assistido Game of Thrones, né? Então tenho feito esse exercício agora, esse momento tô vendo, né? Então
né, nem sempre é como poderia ser, né? Claro que são as guerras que se travam atualmente são guerras muito mais pontuais, não sei se poderia se dizer assim, muito mais né, tecnológicas, né? Se usa muito mais, claro, com muitas baixas civis também, mas né, não são guerras assim com espadas, né? Onde a brutalidade acaba sendo ainda maior, né? Me parece, mas é complicado pensar isso, né? Ensinar direitos humanos quando para alguém que tentou te matar, ou estava ali para te matar. Então, o John Rawls vendo isso de uma perspectiva que é possível, dentro, né, de condições de uma utopia realista. Também, né, aqui pensando ainda dentro desse sentido de ensinar direitos humanos ou pensar nos direitos humanos na conduta da guerra, né, deve ser, então, nesse quinto princípio, as ações e as proclamações, né, devem prever que se faça, né, dos povos bem ordenados e das suas tropas, né, prever durante a guerra o tipo de paz e o tipo de relações que buscam. Ao fazê-lo, demonstram abertamente a natureza de seus objetivos e o tipo de povo que são, certo? Então, a tese aqui é que a maneira como uma guerra é travada e os atos cometidos para terminá-la sobrevivem na memória das sociedades e podem ou não preparar o palco para a guerra futura. Então, um modo, né, segundo ele aqui, que deve ser conduzida a guerra, né, permite que se possa falar de uma paz duradoura ou não, né? Então, pensar sempre nas ações e proclamações a possibilidade de instalação aí de uma paz, né? E sexto, né, a ideia de meios e fins, né, ou seja, que os fins justificam os meios, ela deve ser bastante restrita. Tá? Ou seja, nem né, os fins justificam os meios, essa expressão de Maquiavel, utilizada lá na política no Príncipe, né? Que hoje a gente conhece como essa expressão maquiavélica, né? O Maquiavel estava pensando dentro de uma estrutura que era necessário pensar assim, né? Uma baita numa obra, seria legal até discutir um pouco sobre ela, mas né, dentro de lá de um modelo lá onde tinha, né, uma conjuntura totalmente diferente. Aqui ele está dizendo que esse raciocínio utilitarista, né, ele deve ser bastante restrito e limitado, né, porque do contrário pode ser cometer bastante ou muitas atrocidades, tá? Então, embora ele vai chamar aqui uma única exceção desse raciocínio utilitarista de que fins justificam os fins justificam os meios, ele chama de emergência suprema, tá? Eu já vou mencionar o que é emergência suprema. Antes, eu gostaria só de mencionar que quando eu li essa parte de John Rawls, eu lembrei de um livro que vocês devem conhecer, do Michael Walzer, que aqui vai ficar virado para vocês, né? Mas Guerras Justas e Injustas. Então, é uma argumentação moral com exemplos históricos. É um livro bastante interessante, muito bom, né? Ele trata aqui alguns temas, por exemplo, como teoria da agressão, realidade moral da guerra, tudo uma perspectiva da moralidade, dilemas de guerra, questão da responsabilidade e assim vai, né? Vai muito, muito, muito bom o livro. E lá no meio, ele trabalhando sobre a questão do utilitarismo, a partir de uma teoria do Zedek, né? Ele trata de um exemplo, né? Quando a gente fala quando a gente falou aqui do John Rawls, né, dizendo que deve se restringir essa ideia de fins e meios, o utilitarismo não lembra, né? Do utilitarismo, ele não tem essa preocupação. E aí ele cita o exemplo da violação dos direitos humanos a partir de um caso que ocorreu durante a Segunda Guerra, que ele fala o seguinte, vou citar aqui, o exemplo é meio forte, né? O caso dos soldados marroquinos que lutavam ao lado das forças francesas na Itália em 1960. Tratava-se o estupro das italianas, né? Tratavam-se de tropas mercenárias que lutavam sob condições, e as condições incluíam a permissão para estupros e saques em território inimigo. Um grande número de mulheres foram vítimas de estupro. Então o estupro era parte do saque, né, desses soldados marroquinos. Conhecemos o número aproximado porque o governo italiano mais tarde lhes ofereceu uma modesta pensão. O argumento favorável a conceder privilégio dessa ordem aos soldados é uma argumentação utilitarista. Foi exposto há muito tempo por Vitória durante um debate sobre a direito de saquear. Não é ilegal saquear uma cidade, diz ele, se isso for necessário para a condução da guerra como um incentivo à coragem das tropas. Se esse argumento fosse aplicado no caso em questão,
o Zydvik, que é o autor que ele está trabalhando sobre utilitarismo, né, poderia responder que é necessário, talvez seja a palavra errada aqui, e que a contribuição do estupro e do saque para a vitória militar é insignificante. Tá? E aí ele faz toda uma construção do argumento aqui sobre, né, qual é a objeção aqui ao estupro, né? De certo, nosso julgamento não gira em torno do fato que o estupro é apenas um incentivo e trivial. Tá? O estupro é um crime, tanto na guerra como na paz, porque viola o direito da mulher que é atacada. Oferecê-la como isca para um soldado mercenário significa tratá-la como se não fosse, de modo algum, uma pessoa, mas um mero objeto, um prêmio ou uma presa de guerra. E aí ele faz toda uma construção aqui a partir, né, dos direitos humanos, né, e da objetificação, né, então, da pessoa como um objeto aqui, né, de saque, né, lembrando então que aqui a pessoa seria só como um meio, né, e não como um fim em si mesma, como diria o nosso velho amigo Kant, né, que lá no imperativo categórico, ele tem uma formulação que diz isso, né, age de tal forma que você não use unicamente como meio a pessoa, mas sempre como um fim em si mesmo, né? Então, ou seja, não se pode utilizar as pessoas como fim, né, unicamente como meio, né, mas também sempre como um fim em si mesmo. Não tem como não usar as pessoas como meio. Por exemplo, quando eu quero pegar um cafezinho na cafeteria, eu vou usar a pessoa como meio mas eu devo considerá-la sempre como um fim em si mesmo. Nesse caso, não é isso, né? E na esteira dos direitos humanos, né, que obviamente crescem nessa influência da própria Revolução Francesa, desses autores liberais, é nesse sentido mesmo, na valorização da pessoa, né, dos direitos individuais da pessoa. Que direito humano aqui não é defesa de bandido, né? Direito humano é uma conquista histórica, né? Uma conquista histórica do direito individual de cada um, né, de não ser lesado tanto pelo um criminoso quanto pelo próprio Estado, né? Não lembrando, né, que o Estado também comete aí os seus, né, embora seja aí às vezes uma violência que, né, a história está cheia disso, são violências legitimadas no poder, né, e não fundamentalmente numa justificativa moral ou justificativa política decente. Tá? Então esses são os 6 princípios do jus in bello, né? É que ele também trata no 14.2 o ideal de um estadista, né? Que o estadista, na sua concepção, não é um cargo que se pode ter no governo. O estadista, na verdade, é um modo de conduta, o que se espera de uma dessas pessoas que sejam líderes, né? Segundo ele, estadistas são grandes líderes do povo, né? Estadistas podem ser presidentes, primeiros-ministros, outros funcionários que, pelo desempenho e liderança exemplares em seu cargo, manifestam força, sabedoria e coragem. E o estadista, segundo ele, é aquele que pensa, né, não na próxima eleição, é aquele que pensa na próxima geração, né? Então aqui é o John Rawls, né, pensando dessa forma. Ele cita aqui alguns estadistas, como, né, Washington e Lincoln, e não estadista como Bismarck. Aqui depois ele faz umas referências notas. Vocês podem ver por que ele pensa dessa forma, né? O estadista é aquele que pensa, então, sempre na paz duradoura, né? Segundo ele, a paz deve ser o objetivo, que é o primeiro princípio. O povo do inimigo, então, também não deve ser como um estadista, não deve ser mantido como um escravo, né? Ou servo após a rendição, nem deve ser negada no devido tempo sua liberdade plena, né? O ideal, então, do estadista, o que ele pede como ideal de estadista incluir elementos morais, né? Elementos que entendem a outra parte não como necessariamente uma ameaça constante, né? Mas ele entende como um inimigo em um determinado período e tenta, né, com o tempo, né, e gradualmente fazer aí uma relação de paz, estabelecer relações comerciais, relações políticas, né, e trazer então, né, gradualmente esses povos aí a algum tipo de decência. Decência aqui, entendam-se sempre, não é corriqueiramente falando essa palavra, é na compreensão dele do que é um povo decente, tá legal? A isenção de emergência suprema é aquilo que ele menciona lá no princípio 6, que é essa exceção de utilizar, então, que fins justificam os meios. E segundo ele aqui, então, lembre, né, que ele trabalhou não no princípio 3,
dizendo que há três tipos de grupos de pessoas na guerra, né, que são, então, né, vamos só aqui relembrar, são os líderes e funcionários, os soldados e a população civil. Então aqui ele vai dizer que em determinadas situações não é reprovável sempre o ataque e a morte dos civis. Mas em algumas situações isso tem sua permissão, segundo ele, né? E aqui quando ele vai trazer alguns exemplos da Segunda Guerra Mundial, que é importante para a gente ver. Mas ele vai, quando que a gente poderia aplicar, olhando ele, né? Ele vai dizer aqui, ó, por exemplo, o bombardeio da Alemanha pela Inglaterra até o final de 1941 e 42 podia ser justificado, né? Porque não se podia permitir que a Alemanha vencesse a guerra, e isso por duas razões básicas. Primeiro, o nazismo pronunciava um mal moral e político incalculável para a vida civilizada em todo o mundo. E segundo, a natureza e a história da democracia constitucional e o seu lugar na história europeia estavam em jogo. Então aqui, né, justificaria então os bombardeios que foram feitos às cidades alemãs, indiferente se acertassem ou não, né, alvos militares. Tá? Então, segundo ele, aqui, segundo ele, se faria isso seria possível em nome de um bem maior. Falar isso é um problema, né, em termos políticos e de política internacional, bem maior. O que é isso, né? O bem maior, né? A gente fez tanta atrocidade em nome de bem maiores, né? Mas seria em nome do que ele chama de princípios das sociedades constitucionais democráticas, né? Então aqui ele tenta estabelecer aqui um critério de quando é possível, né, que povos decentes e povos liberais possam então utilizar esse mecanismo do que ele chama aí de isenção de emergência suprema, né? Ele usa esse elemento. Parece um botão vermelho, né? Só se aciona em determinados... Aqui ele vai fazer ainda o fracasso da estadística, né? Aqui ele vai fazer algumas críticas às bombas atômicas utilizadas por Truman, né? De não ter, né? Talvez aí de ver os seus inimigos como animais, né? Ele cita isso, né? Que era visto como dessa forma, né, que como o próprio Truman, né, ele cita aqui onde o Truman teria descrito, né, os japoneses como animais, né, que a guerra deve ser conduzida aberta e publicamente de maneira que preparem o povo inimigo para o modo como serão tratados e tornem possível uma paz duradoura e amigável. Então tem tudo, ele trabalha aqui, né. Aqui também ele fala que um fracasso do estadista, que ele chama aqui de estadística, né, seria que não houve tentativas, ele traz alguns exemplos ou elementos históricos, né, fatídicos, que não se tentou uma negociação mais forte com os japoneses, né, então ele traz alguns elementos aqui. Tá? Que significação da cultura política, que ele faz, né, algumas considerações ainda em relação ao tópico precedente, né? Vai afirmar que os princípios, esses princípios, né, os princípios que ele fala acima, devem vigorar muito antes da guerra e ser plenamente compreendido pelos cidadãos em geral. O fracasso da estatística, né, ou do estadista, né, é constituído parcialmente pelo fracasso da cultura política pública, né? Até mesmo sua cultura militar e sua doutrina da guerra em respeitar os princípios da guerra justa. Tá? Então, né, mencionando em relação a como é importante esses princípios estarem na cultura pública das pessoas, porque se você tem razão pública, né, em estados liberais e decentes, então se conhece esse jus in bello, você tem aí então elementos para utilizar-se, né, e valer-se aí para fazer pressão frente aos governantes. Ele ainda afirma que há uma necessidade de a gente evitar dois tipos de niilismo na guerra, que são, a primeira, a guerra é o inferno, né, que é traduzida por uma observação de Sherman, como sua implicação de qualquer coisa vale, então, né, se é o inferno, qualquer coisa vale, porque se é inferno, pressupõe-se que essa concepção inferno não haja nenhum tipo de conduta moral. E outra é que todos nós somos culpados, e portanto, né, não podemos, se não tem certo e errado, ou seja, já está todo mundo culpado, então também é um tipo de niilismo, ou seja, tudo vale.
né? Qualquer coisa que seja utilizado aí está valendo, já que todo mundo é culpado de arranque, vamos dizer assim, né? E o último tópico do parágrafo 14, então, é a comparação com a doutrina cristã. Ele vai aqui fazer algumas apreciações em relação ao direito natural, o direito lá, aqui, se não me engano, que ele coloca aqui, tem muito a própria definição aqui, me lembra um pouco de Tomás de Aquino, né? Mas é a definição de direito natural, que foi utilizada muito pela doutrina cristã. Depois foi utilizado esse direito natural pelos liberais, sobretudo John Locke, mas aí já com uma vertente muito mais racionalizada, em vez de divinificada. Mas o que ele vai dizendo aqui, né, que o direito natural é parte da lei de Deus, né, a partir da doutrina cristã, que pode ser conhecida pelos poderes naturais da razão, né? Então, nós poderíamos conhecer esse direito natural que viria e proviria de Deus. A doutrina, que ele chama doutrina do duplo efeito, ela condena, né, baixas civis, né, exceto na medida em que elas sejam não intencionais. Então, John Rawls está fazendo só uma análise aqui para mostrar que, diferentemente da doutrina cristã, que não permite baixas em nenhuma situação, a doutrina do direito dos povos, ela permite, né, a baixa de civis naquela isenção da emergência suprema, que a gente viu anteriormente, tá bem? Então esse é o capítulo 14 do John Rawls, tá?